Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Após o desencadeamento do conflito entre o Hamas e Israel em outubro de 2023, a situação na região do Oriente Médio tornou-se mais intensa. O conflito, que inicialmente envolvia apenas o Hamas na faixa de Gaza e Israel, expandiu-se devido a crescentes sentimentos contrários a Israel, acusado de realizar limpeza étnica. Essa expansão gerou reações que obrigaram Israel a enfrentar não apenas o Hamas, mas também o grupo Hezbollah no sul do Líbano. A escalada do conflito levou Israel a lidar com desafios em duas frentes, tanto na faixa de Gaza quanto na fronteira com o Líbano. O Hezbollah iniciou seus ataques em apoio ao Hamas em 8 de outubro, disparando foguetes após um ataque do Hamas em Israel. Em resposta, Israel utilizou artilharia e drones, desencadeando uma escalada contínua. Os subsequentes ataques do Hezbollah ocorreram em 11 de outubro, aprofundando ainda mais a complexidade da situação na região de Israel. O conflito não se limitou mais à faixa de Gaza, expandindo-se para além das fronteiras iniciais e exigindo uma resposta estratégica mais ampla por parte de Israel para enfrentar as múltiplas ameaças, quando o Hezbollah disparou mísseis antitanque na área de Ma'alat, em Israel, conhecida por ter uma forte força militar no Oriente Médio. O país teve um dia difícil. Surpreendentemente, Israel foi enganado 2 vezes pelo Hezbollah. Primeiro com falsos drones e também com sons falsos de sirenes que chegaram à fronteira israelense. Isso resultou em um constrangimento para Israel, que encontrou uma situação desagradável em 13 de outubro durante seu ataque ao sul do Líbano, resultando na morte do jornalista Issam Abdallah. A morte de Issam levou a condenações significativas contra Israel, acusado de mirar deliberadamente a Reuters. As crescentes tensões entre o Hezbollah e Israel continuaram, e em 15 de outubro, o Hezbollah disparou mísseis antitanque na área de Stula, no norte de Israel. Este ataque recebeu uma forte resposta de Israel, que supostamente usou fósforo branco em áreas rurais do Líbano. O uso de fósforo branco foi criticado pela Anistia Internacional como um crime de guerra. Pois essa munição é proibida em tempos modernos de conflito, o conflito persistiu, com o Hezbollah atacando a cidade de Matula com mísseis antitanque, paralisando a funcionalidade da cidade. Em 21 de outubro, uma série de ataques do Hezbollah foi direcionada a diversas áreas, incluindo as Sheba Farms, Margalot e Hanita. Mais de um mês após o agravamento do conflito, até o final de outubro, o Hezbollah afirmou ter atacado 19 locais militares israelenses com mísseis guiados, foguetes e drones. Após uma série de ataques em outubro, tudo finalizou, mas a liderança do Hezbollah manteve sua posição firme. Eles alertaram Israel de que estavam prontos para se envolver em uma guerra regional se Israel não parasse seus ataques em Gaza. Mesmo em 3 de novembro, Hassan Nasrallah, uma figura-chave no Hezbollah, afirmou que não tinham medo da presença dos navios de guerra dos Estados Unidos no mar Mediterrâneo. A postura determinada do Hezbollah em não ceder em seus ataques foi evidente em 5 de novembro, quando abateram um drone avançado israelense Hermes 450 e lançaram mísseis antitanque na área. Os ataques continuaram em 10 de novembro, com o Hezbollah lançando mísseis antitanque em direção à cidade de Manara. Esta ofensiva foi seguida em 16 de novembro, segmentando a mesma munição nas áreas de Stula e Hadaron. Em 20 de novembro, Israel enfrentou um dia particularmente difícil, pois sua base militar em Bonit foi destruída devido a um ataque de mísseis. Este ataque marcou o último realizado pelo Hezbollah, pois eles então desescalaram o conflito em respeito a um cessar-fogo temporário acordado em Gaza. Mais de um mês após o agravamento do conflito, até o final de outubro, o Hezbollah afirmou ter atacado 19 locais militares israelenses com mísseis guiados, foguetes e drones. Após uma série de ataques em outubro, tudo finalizou, mas a liderança do Hezbollah manteve sua posição firme. Eles alertaram Israel de que estavam prontos para se envolver em uma guerra regional se Israel não parasse seus ataques em Gaza. Mesmo em 3 de novembro, Hassan Nasrallah, uma figura-chave no Hezbollah, afirmou que não tinham medo da presença dos navios de guerra dos Estados Unidos no mar Mediterrâneo. A postura determinada do Hezbollah em não ceder em seus ataques foi evidente em 5 de novembro, quando abateram um drone avançado israelense
Hermes 450 e lançaram mísseis antitanque na área. Os ataques continuaram em 10 de novembro, com o Hezbollah lançando mísseis antitanque em direção à cidade de Manara. Esta ofensiva foi seguida em 16 de novembro, segmentando a mesma munição nas áreas de Stula e Hadarom. Em 20 de novembro, Israel enfrentou um dia particularmente difícil, pois sua base militar em Bonit foi destruída devido a um ataque de mísseis. Este ataque marcou o último realizado pelo Hezbollah, pois eles então desescalaram o conflito em respeito a um cessar-fogo temporário acordado em Gaza. No entanto, a trégua foi apenas temporária em 1º de dezembro. Assim que o cessar-fogo terminou, o Hezbollah e os militares israelenses entraram imediatamente em combate em 3 de dezembro. O Hezbollah disparou mísseis antitanque contra uma base militar israelense, descrevendo esse ataque como uma vitória significativa. Os ataques do Hezbollah em dezembro foram mais agressivos do que antes, dominando com sucesso uma base do exército e mirando o sistema de defesa aérea Iron Dome de Israel, localizado no norte de Kobe. Eles afirmaram ter usado munição iraniana Bowser. Segundo o Hezbollah, eles atingiram com sucesso o Iron Dome de Israel, mas do lado israelense não houve confirmação ou declaração sobre o ataque ao Iron Dome. Algumas observações sugerem que Israel pode não querer admitir que o elogiado Iron Dome foi derrotado pelo Hezbollah. Essa observação surgiu depois que um prédio em Kiryat Mona foi atingido por um míssil do Hezbollah. Mas não houve sirenes ou interceptação por parte do Iron Dome. A violação em Kiryat Shona foi vista como um sinal importante de que a cúpula de ferro de Israel foi comprometida após o Hezbollah superar com sucesso o elogiado Iron Dome. No final de dezembro, o Hezbollah intensificou seus ataques, bombardeando Israel com 8 ataques em um período de 12 horas. Isso evidencia o compromisso do Hezbollah em lutar contra Israel até que a paz em Gaza seja alcançada. Observando o conflito entre o Hezbollah e Israel desde outubro até agora, parece que a resolução desse conflito não será rápida. Especialmente com Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ameaçando transformar o sul do Líbano em uma nova faixa de Gaza se o Hezbollah não parar seus ataques a Israel. Da mesma forma, o Hezbollah promete não interromper seus ataques a Israel até que as forças israelenses se retirem de Gaza. O compromisso do Hezbollah é claro, mesmo expresso em seu manifesto desde a sua formação. O Hezbollah afirma que sua luta só terminará quando Israel for eliminado. Eles não reconhecem nenhum acordo, cessar-fogo ou tratado de paz, pois ambas as partes são inflexíveis em não ceder. Isso nos leva a questionar o que acontecerá a seguir no conflito entre o Hezbollah e Israel. Especialistas acreditam que uma guerra em grande escala é improvável. Jeffrey Feltman, ex-secretário assistente do ZUA de Estado, afirmou que o Hezbollah continuará a atacar Israel para demonstrar sua credibilidade na resistência, mas não tomará ações que possam desencadear uma guerra em grande escala. Essa visão é apoiada por RZ Zimp, do Instituto do Oriente Médio, que acredita que um confronto em grande escala entre Israel e o Hezbollah seria muito custoso para o Irã, a nação que financia o Hezbollah. Outro motivo para a improbabilidade de um conflito em grande escala entre o Hezbollah e Israel é o potencial para maiores perdas por parte do Hezbollah. Um fator crucial é o Líbano, que enfrenta uma séria crise econômica, uma das piores atualmente. Além disso, as taxas de inflação no mundo estão afetando o Líbano, que também está lidando com uma crise política significativa, tornando a estabilidade interna difícil de alcançar. Se uma guerra em grande escala ocorrer, o Hezbollah pode perder o apoio da sua base e ter dificuldades para organizar suas forças eficientemente, como faz agora. Para resolver o conflito entre o Hezbollah e Israel, algumas organizações internacionais, como as Nações Unidas, sugerem uma abordagem que envolve pressionar Israel a interromper a guerra em Gaza e conceder total soberania à Palestina. Se Israel concordar com isso, pode evitar os ataques do Hezbollah. Se o Hezbollah continuar a atacar nessas condições, seria claramente considerado errado. Obrigado por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima.